Boa tarde a todos, a todas. A gente está aqui mais uma vez, dando prosseguimento à programação do primeiro seminário de documentação, arquivos e acervos da modernidade brasileira, o SEDOC, promovido pela nossa gestão do Docomomo Brasil, tá? Estamos no segundo dia, aqui na última tarde do nosso evento, e hoje vai estar aqui conosco para uma palestra o arquiteto Felipe Contier, que já está aqui conosco. Boa tarde, Felipe. Olá, boa tarde. Obrigado por poder, né, estar aqui conosco. O Felipe de Araújo Contier é professor de Teoria e História da Arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, e é vice-líder do grupo de pesquisa Historicidades, Cultura Arquitetônica e Urbana no Brasil. Ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP e doutor pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, em São Carlos. Foi fundador da Rede Brasileira de Acervos de Arquitetura e Urbanismo, no qual representa a UPM. Bom, eu vou mediar essa mesa. Eu sou a professora Auxília Afonso, coordenadora geral do Docomomo Brasil e a coordenadora desse evento. E vou estar aqui com vocês para fazer todo o acompanhamento. Felipe, boa tarde. Boa tarde. Eu primeiro preciso começar essa apresentação dizendo que essa apresentação ela é fruto de uma pesquisa que eu venho fazendo nos últimos anos. É um trabalho individual. Essa minha apresentação não é uma apresentação oficial da Rede Brasileira de Acervos de Arquitetura, que já existe, que está sendo formalizada nesse exato momento, nesses dias que nós estamos fazendo esse seminário agora. Então, essa é uma apresentação um tanto pessoal, fazendo um histórico, um apanhado de informações de minha responsabilidade, não propriamente da rede, nem da secretaria executiva da rede da qual eu faço parte, mas que eu acho que serve para contextualizar e explicar um pouco as razões de ser dessa rede e a forma como ela está sendo criada e conduzida, e aproveito essa oportunidade aqui nesse âmbito do Docomomo Nacional de convidar, eventualmente, outros novos membros, né, novas instituições que venham aí se juntar nesse esforço de criar uma frente, uma reunião, uma rede, propriamente, de compartilhamento. Vejo aqui que estou sendo acompanhado ao vivo por, inclusive, alguns companheiros dessa jornada. Está aqui o Andrés, né, do NPD, que está acompanhando isso, acho que também desde o início, com o Jonas. Vejo também a Mônica Ferreira, que, pelo Arquivo de Rio Claro, também está participando desde o início da formação da rede, e cumprimento aqui também a Aguilar, que está nos ouvindo, aí de Pernambuco. Esperamos, quem sabe, a gente consiga também aproximar a Federal de Pernambuco. Bom, então, eu vou começar essa apresentação. Eu lamento se eu for muito básico, eu não sei exatamente o público a qual... né, eu sei que eu estou falando aqui com gente que tem muita experiência, mas eu tenho uma apresentação que é muito simples, na verdade, muito elementar, e eu gostaria de começar com pontos muito fundamentais, introdutórios até, eu diria, sobre o nosso assunto aqui de documentação arquitetônica. Então, eu comecei colocando para que serve um acervo de arquitetura e urbanismo, uma pergunta que pode parecer besta ou pode parecer, talvez, pretensiosa de ser respondida ao mesmo tempo, né? Mas eu acho importante tentarmos localizar esses diversos usos possíveis de um acervo, porque se a gente está falando da importância de guardar, de preservar documentos de arquitetura e urbanismo,
eu acho que nós teremos mais clareza dessas razões, dessa importância, se a gente entender as possíveis utilizações de um acervo de arquitetura e urbanismo. Primeiro, eu chamo a atenção para um tipo de uso de acervo que é muito evidente no âmbito acadêmico, né, para pesquisa, no qual os documentos, as fontes primárias, têm tido, nos últimos 20, 30 anos, ou talvez até mais, desde a consolidação dos programas de pós-graduação em arquitetura e urbanismo no país na década de 1980, o contato com as fontes documentais primárias tem tido um papel decisivo na revisão historiográfica da arquitetura mundial, né? Isso não é um fenômeno só no Brasil, isso é um fenômeno que tem um paralelo, talvez antes do Brasil, antes da década de 80, mas no Brasil, sobretudo a partir da década de 70 e 80. Então, o contato com fontes primárias tem mudado narrativas, tem mudado o sentido foi mal entendida, foi julgada de uma forma realmente negativa, o começo dessa mudança, dessa avaliação de um ponto de vista mais histórico, tem a ver com o momento das pesquisas mais fundamentadas em documentação, iniciadas na década de 80, no mesmo momento em que os acervos documentais foram tratados de uma forma mais rigorosa. Então, eu mesmo sou numa universidade, para nós, das universidades, os acadêmicos, a função historiográfica e para as pesquisas de pós-graduação de acervos documentais é nítida, evidente, de suma importância, e tem a ver, inclusive, com um projeto de soberania nacional, por que não dizer, né, soberania de pesquisa. Então, termos acesso aos acervos é fundamental para a pesquisa. Mas a gente também não pode pensar apenas, né, no âmbito universitário, que muitos de nós estamos mais envolvidos, e devemos pensar que os acervos, eles têm também funções de comunicação para um público maior, né? Os documentos, toda a gama de documentos que constituem esses acervos estão presentes e queremos que estejam, como arquitetos que somos, enfim, queremos que estejam presentes em exposições, em publicações das mais diferentes naturezas, comunicando parte da nossa cultura profissional, da nossa cultura urbana, do nosso métier, da dimensão artística da arquitetura, para um público muito mais amplo, né? Para um público de leigos, para um público interessado em aspectos da formação das cidades brasileiras, na nossa história, ou ligados às mais diferentes manifestações culturais. Então, os documentos, guardar os acervos e organizá-los, proporcionando a possibilidade de exposição desses acervos, sobre as mais diferentes formas, sejam elas virtuais ou presenciais, também é fundamental. Esses acervos, eles também têm uma função diferente para um público que tem interesse direto nas narrativas decorrentes nas narrativas que decorrem que são operacionáveis a partir desses documentos, né? Estou falando aqui de memórias institucionais, então, uma série de fundações ligadas a empresas, ou a próprias universidades, ou a instituições de instituições profissionais, ou mesmo escritórios, né, particulares, para cada uma desses agentes, os acervos de arquitetura têm também uma função de
propaganda, de promoção, de posicionamento, digamos assim, dessas marcas, vamos chamar, usando um linguajar assim, um tanto econômico da coisa, mas, por que não, né, dentro de um circuito de disputas entre narrativas institucionais e pessoais, enfim, é uma palavra que eu sei que a gente hoje em dia já está um pouco saturado. E além dessas três dimensões, desses três tipos de utilização de acervos, ainda questões práticas de suma importância, questões de engenharia, questões ligadas a direito, né, a todo o âmbito da justiça, ou mesmo estudos de preservação, que fica muito nítidos, por exemplo, nos documentos que nós encontramos nos arquivos públicos. Então, pegarmos um exemplo de um arquivo público de uma cidade, e, eventualmente, como aconteceu no caso recente aqui de São Paulo, o desabamento de uma ponte na Marginal Pinheiros, e na hora a ponte caiu, o projeto era do Roberto Zúculo, e o acervo do engenheiro Roberto Zúculo está com o Mackenzie, a instituição aqui que eu estou representando, né, na qual eu dou aula. Então, a Justiça acionou o Mackenzie, o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que fazia a guarda desse documento, para localizar esse documento, o projeto daquela ponte, para que a intervenção, o reparo fosse feito e que se entendesse exatamente os motivos que levaram à ruptura daquela estrutura. Então, a gente tem uma série de interesses aqui particulares, de disputa, de propriedade, quem é dono de uma gleba, ou se a obra foi feita de acordo com o que estava previsto, uma série de assuntos e de interesses práticos ligados a esses documentos, que muitas vezes, mais uma vez, nós na academia não damos a devida importância, né? Mas que também mostram a necessidade desses documentos serem acessíveis, serem públicos, e estarem disponíveis a todos interessados. Então, a gente está falando de usos e de interesses muito variados, né? Interesses acadêmicos, interesses culturais, interesses institucionais, pessoais, familiares e técnicos profissionais. Os documentos que nós estamos aqui chamando, aliás, a gente fala, né, quando a gente escolheu chamar essa rede de acervo, de uma rede de acervos, e não falar de arquivos, e nem de documentos, porque nós entendemos que estamos unificando, tentando aproximar acervos que podem estar organizados em instituições diferentes, que não apenas detêm acervos de arquitetura. Então, a gente não está organizando museus de arquitetura, né? Instituições que só tratem de arquitetura, mas que possuem acervos de arquitetura dentro do seu universo arquivístico. A origem desses documentos, quando a gente fala de um acervo de arquitetura e urbanismo, a gente pode estar falando de documentos originados por arquitetos urbanistas, né? Então, documentos pessoais, inclusive, ou profissionais de pessoas físicas, documentos produzidos por escritórios, ou seja, estou colocando aqui a ideia do CNPJ, né? A instituição, a empresa que produziu esses documentos, mas também a gente pode incluir nesse conjunto que a gente está chamando de acervo de arquitetura e urbanismo, empresas construtoras ou de engenharia consultiva, é o caso exatamente do Roberto Zúculo, que eu dei o exemplo, que é um engenheiro de estruturas, né? Ou documentos produzidos por instituições, por exemplo, profissionais, é o caso do CREA. Todas as fichas de registro profissional do CREA, toda a documentação, agora a gente tem o CAL, então
O CAU financia publicações, né, de arquitetura e urbanismo, e deveria ter uma biblioteca. Eles, em São Paulo, pelo menos, não tem uma biblioteca das publicações que eles financiam. Isso constitui também um acervo, né? No caso, um acervo de biblioteca. Mas as fichas, os processos, eventualmente, dessas instituições, eu estou incluindo o IAB São Paulo organiza a Bienal, né, por exemplo, e toda a documentação da Bienal, ou as revistas produzidas por essas instituições, já podemos incluir o Docomomo aqui, né, nesse universo das instituições que produz também um acervo dos seus próprios trabalhos, também constituem documentos de um acervo de arquitetura e urbanismo. Né? Então, claro que as origens desses documentos podem ser diversas e podem nem estar previstas aqui nessa lista que eu tentei montar. E a natureza desses documentos também é muito diversas. Então, apenas para a gente ter aqui uma lista rápida, eu sei que é meio minha apresentação não é muito atraente, né? Essa série de listas aqui de itens, mas eu acho que ela nos ajuda a criar uma base do que nós estamos falando. Os documentos, eles podem ser organizados por naturezas muito diferentes. Normalmente, a gente pensa nos desenhos dos arquitetos, né? Os desenhos, acho que são sempre o objeto mais visado, ou mais o primeiro imaginado, que nós imaginamos. E, é claro, são fundamentais. Junto com os desenhos, todo um conjunto documental relacionado aos projetos de arquitetura, e aqui a gente poderia incluir maquetes, documentos textuais, né, relatórios, por que não? Relatórios de obra, fotografias dos projetos feitos por terceiros ou pelos próprios produtores da arquitetura, correspondência, seja ela de empresa, seja correspondência pessoal, no caso da personalidade de alguns arquitetos, as próprias bibliotecas e livros, né, dos arquitetos. Eu cito aqui o caso, por exemplo, do Instituto Lina Bardi, que tem a biblioteca do casal Bardi, e as cartas, a correspondência pessoal do casal, mas também pinturas e obras de arte, que era uma coleção de obras de arte do casal, e ainda, aproveitando o exemplo do Instituto Lina, que é Lina e Pietro Maria Bardi, que é um bom exemplo, inclusive roupas e joias, né? A própria casa, no caso do Instituto, faz parte do acervo do Instituto Bardi. Então, o que eu quero mostrar com isso é que o tipo de documento que nós devemos considerar para uma discussão ampla sobre acervos de arquitetura e urbanismo vai muito além dos desenhos, dos desenhos de projeto, né? Como nós, em geral, enfatizamos, e, claro, tem uma razão para isso, não deveriam ser também diminuídos, mas a gente hoje em dia tem uma produção recente, muito importante, claro, de documentos nato-digitais, que é uma outra discussão, que vai nos levar ainda alguns anos para processarmos essa discussão ainda é muito incipiente no Brasil, mas já temos, né, muitos filmes, muitos registros orais, gravações, hoje em dia, inclusive muitas disponíveis online. Tudo isso pode ser tratado dentro do universo de acervos de arquitetura e urbanismo. E esses documentos, eu acho que esse é um ponto importante de enfatizar, eles vão ser frequentemente organizados por profissionais com culturas de arquivo diferente. Né? Então, a gente vai
temos os arquivistas e todo o campo da arquivologia, que tem os seus... Tem certos procedimentos, certos consensos em relação à catalogação, à preservação, ao tipo de difusão, de acesso, mas que, em geral, né, vem de uma cultura de guarda, enfim, de arquivo, né? Nós temos os museus e o campo da museologia, que eu grosseiramente resumiria, que tem como primeiro objetivo, ao contrário do arquivo, que é a guarda, é a exposição, né? Então, existe toda uma cultura profissional em volta da museologia, que é a exibição dos documentos, a organização de exposições, de curadoria, né? O procedimento de curadoria, que é essencial, e temos uma cultura biblioteconômica, das bibliotecas, que eu diria que talvez seja a que está mais orientada à pesquisa, à busca, né? A encontrar informação. Então, talvez eu tenha caricaturado cada uma dessas áreas, talvez agora eu tenha aqui arquivistas, museólogos e bibliotecônomos que estejam arrepiados com o resumo que eu fiz de cada uma dessas áreas. É uma coisa muito grosseiro, claro, mas o que eu quero dizer é que os arquivos podem ser organizados, os acervos podem ser organizados por diferentes critérios e dentro de diferentes culturas de organização. E, frequentemente, as nossas instituições que fazem a guarda documental, elas têm composições de profissionais e de critérios mais inclinados a uma dessas formas de organizar. E isso não é um problema, né? O que eu estou querendo colocar aqui é que cada instituição tem a sua natureza, os seus propósitos, e a ideia da rede de arquitetura é que tudo bem, a gente não precisa impor um único padrão, nós não precisamos, enfim, forçar museus a tratar como arquivos tratam seus acervos, ou bibliotecas tratar como museus tratam seus acervos, né? A gente deve respeitar essas organizações, as naturezas de cada uma das instituições que fazem a guarda documental de acervos de arquitetura e urbanismo. Então, soma-se a essa questão da natureza e origem e organização dos documentos, a natureza das instituições que fazem a guarda. Os arquivos e instituições que não são só arquivos, são museus, mas eu estou aqui nesse slide tentando chamar a atenção da função. Nós temos arquivos públicos, que são arquivos, bibliotecas públicas, que são bibliotecas, museus públicos particulares, que são museus, não há dúvida quanto a eles. Eles fazem parte do universo de instituições que, eventualmente, detêm acervos de arquitetura e urbanismo. Mas existem também, e aí que eu estou querendo incluir com esse slide justamente uma outra dimensão, que são órgãos administrativos, órgãos executivos, empresas públicas, departamentos, os mais diversos, sobretudo da organização do Estado, né, os órgãos públicos, que fazem, que não têm a função de guardar, exibir ou catalogar documentos como função primária, mas que detêm um arquivo, né, que possuem um arquivo pelas suas funções executivas, e esses arquivos constituem também acervos de arquitetura e urbanismo, que interessam a todos nós, sejamos pesquisadores, sejamos consulentes particulares, por razões, enfim, quaisquer que sejam.
Então, eu faço uma lista aqui, é muito, desculpem, né, o meu bairrismo, minhas referências são todas aqui muito paulistanas, mas é só para a gente listar aqui alguns exemplos. Coab, a gente em São Paulo tinha a Imurb, que agora é SP Urbanismo, quer dizer, uma empresa mista, né, mas uma empresa pública, FDE, que era o antigo FES, quer dizer, a construção das escolas, Fundação de Desenvolvimento Escolar. Então, metrô, Sabesp, o INSS, que hoje guarda os arquivos do que eram os IAPs, os Institutos de Aposentadoria e Pensão. Todas essas instituições, obviamente, não são relacionadas, e são só alguns exemplos, poderia ter muitas outras, não são instituições que têm como finalidade exibir, guardar documentos de arquitetura. Muito embora os seus arquivos contenham acervos de arquitetura e urbanismo que interessam a pesquisadores e a todos esses outros expositores, curadores, né? Então, é uma questão também incluirmos, né, esses órgãos públicos e esses arquivos que já possuem uma... Travou aí, minha gente. Felipe? Mas a gente tem o CONARC, e aí a Mônica vai falar depois um pouco do papel do CONARC. A gente tem um Conselho Nacional de Arquivos, e existe uma série de diretrizes sobre o tratamento desses arquivos. Então, na esfera dos arquivos públicos, ao menos, a gente, por mais que muitas vezes falte recurso, ou estejam em situações precárias, muitos desses arquivos, eles, no mínimo, pelo menos, eles têm um respaldo, uma proteção legal, né, contra o sumiço e maus tratos, muito embora isso não resolva o problema, e o CONARC está aí justamente para garantir, né, uma boa prática em relação aos arquivos. Mas a gente tem também, além dos órgãos públicos, os arquivos de instituições como escolas. Então, a ficha de alunos de egressos de uma escola, né? O Mackenzie tem um dos nossos fundos aqui do Mackenzie é justamente uma coleção de fichas de egressos, né? Com a fotinho dos alunos. Isso também é um documento originado originalmente com uma função arquivística e que tem interesse para pesquisas, evidentemente. Assim como as associações profissionais, então, os IABs, os sindicatos, conselhos profissionais e uma série de outras instituições que podem ter em seus arquivos documentos aqui que nos interessam como acervo de arquitetura e urbanismo. Bom, então, dito tudo isso, todo esse preâmbulo que eu fiz, é um pouco para chegar num momento, e quase, o meu argumento aqui é quase como quem dissesse, ok, existem os acervos públicos, eles são fundamentais, de um modo ou de outro, eles estão relativamente protegidos, pelo menos, né, em tese. Agora, uma parte muito significativa, e talvez a parte mais rica do ponto de vista de exposições e de pesquisa, para a pesquisa, para a história, para a historiografia da arquitetura, são os acervos de profissionais, são os acervos particulares de escritórios de arquitetura e de arquitetos, pessoa física, digamos assim, né? Muitas vezes envolvendo não apenas documentos profissionais, mas às vezes também documentos pessoais, né? Muitas vezes, que
não estão sob a guarda necessariamente de uma instituição. Então, o que eu quero focar é nesse processo de aquisição de acervos particulares ou de profissionais por instituições, sejam elas que instituições forem. Normalmente, esse processo de aquisição acontece quando os escritórios fecham, né, quando os arquitetos falecem. Então, muitas vezes essas doações de transferência acontecem ainda em vida dos arquitetos ou vão ser feitas pelos herdeiros do acervo do arquiteto, do profissional. As famílias, fundações ou o responsável legal por esse espólio, no Brasil, a gente tem a lei de direitos autorais e essa família, ou o responsável legal, melhor dizendo, vai continuar gerenciando os direitos autorais desses projetos, desses documentos. E aqui no Brasil a gente tem esse marco dos 70 anos da publicidade daquele documento, né? Então, uma fotografia, por exemplo, vale por 70 anos da data da publicação dela, e a gente tem toda uma questão aí de direitos autorais que é bastante complicada, que eu não entendo profundamente, portanto, eu não vou me comprometer aqui a aprofundar. Mas, no momento que esses acervos passam para instituições, essas instituições ficam normalmente responsáveis pela propriedade, pela guarda dos documentos. Então, eventualmente, as famílias podem escrever, autorizando, passando o licenciamento desses acervos também às instituições que vão fazer a salvaguarda, né? Mas não necessariamente. A princípio, inclusive, o direito autoral é inalienável, né? Então, quase sempre esses acervos são feitos por doação. A gente não costuma, são raros os casos de compra, né? Eu conheço, em São Paulo, temos um caso que eu conheço, que é o caso do acervo do Prestes Maia, que a família Maxud comprou o acervo da família para doar para uma biblioteca pública, biblioteca municipal, que passou a se chamar, inclusive, Biblioteca Prestes Maia. Mas, via de regra, é doação, ou seja, não existe remuneração pela transferência. Aliás, as instituições muitas vezes não querem receber os acervos, porque isso implica em altos custos, né? Tem todo um custo elevado, nós sabemos, de manutenção, com todos os profissionais necessários, as condições de segurança, enfim, que a gente sabe que são necessárias. Frequentemente, nessa pesquisa que eu estou mapeando para onde foram os acervos particulares dos profissionais, os conjuntos documentais são partidos, são repartidos. É raríssimo nós termos um documento completo, nunca é completo, né? Mesmo aqui os casos que eu tenho mapeado no CCA, que hoje é uma referência mundial, frequentemente a gente tem, foi todo o Álvaro Siza foi para o CCA, mas depois de 2 anos vem mais uma leva de documentos que não faziam parte, depois mais uma outra. Então, a gente não precisa ter essa ilusão de que esse documento ele é completo, nunca vai ser completo. Às vezes um fundo é composto por 2, 3 projetos, e o outro fundo tem 80 mil desenhos, e tudo bem, é assim mesmo, os fundos são muito, muito desiguais. Então, às vezes, um fundo documental ou uma coleção é composta por um único projeto, às vezes é uma coleção, às vezes é um conjunto, inclusive, de documentos de naturezas diferentes, e aí cada instituição vai tratar isso de uma forma. Algumas vão separar o que é fotografia do que é projeto, em critérios diferentes, ou a biblioteca de um arquiteto vai fazer parte da biblioteca de uma instituição,
como aconteceu, né, como acontece frequentemente, e os projetos vão para uma outra seção especializada, um departamento especializado. E tudo isso fica a critério da instituição, que vai formar esses fundos ou coleções a partir da sua organização. A triagem, a higienização, restauro, estabilização dos documentos em processo de deteriorização e a catalogação e indexação, normalmente vai ser feita dentro dessas instituições. Muitas vezes possui um catálogo, uma catalogação prévia, e é muito importante a memória dos profissionais que constituíram inicialmente o acervo, sejam os escritórios, né, ou as pessoas que ajudaram a organizar na origem, são importantíssimas para contar a história da organização daquele acervo, mas eles vão ser frequentemente recatalogados, retrabalhados nas instituições que vão receber esses acervos, e isso muitas vezes leva anos, não acontece imediatamente, porque é um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado e sempre favorecendo a preservação do documento. Não adianta ter pressa para difundir, de colocar na rede, que esse processo pode prejudicar, seja a organização original, né, seja a integridade física dos documentos. Destaco só o processo aqui de digitalização, que nós sabemos hoje não só uma tendência, mas é também uma prática vista como fundamental para a difusão internacional do documento, lembrando que a ideia de guardar um documento não é colocá-lo num tesouro, num cofre, e esconder, né, de todos. Pelo contrário, a ideia de ter um acervo bem guardado não é o bem escondido, o bem guardado é guardado de um modo que preserve o documento e, ao mesmo tempo, seja capaz de difundir, de mostrá-lo, de exibi-lo, de publicizá-lo, de dar vida a esse documento, existência a esse documento para toda a comunidade interessada. E a digitalização tem sido fundamental. Mas a digitalização também tem sido fundamental para evitar o manuseio do original. Então, também como uma prática de preservação. Chamando a atenção, e eu gosto aqui de um exemplo que a diretora do IEB, de alguns anos atrás, nos relatou num evento de seminário sobre acervos de arquitetura em São Paulo, no Itaú Cultural, que não fosse 3 backups, não bastasse um, o IEB tinha 3 backups de todas as suas informações digitalizadas, não fossem esses 3 backups, eles já teriam perdido todo o trabalho de digitalização que eles fizeram em ao menos 2 ocasiões. Porque o primeiro backup falhou, né? Isso eu estou falando de servidores, então eles têm um custo. A gente normalmente acha que digitaliza, resolveu o problema, pode jogar fora os originais e agora não ocupa mais espaço. Não é verdade, né? O documento digital é muito frágil, a gente tem toda uma questão de garantir que documentos antigos continuem sendo arquivos digitais, continuem sendo acessíveis nas novas plataformas. Isso é um desafio constante, envolve custos, e a gente tem que armazenar em servidores com contas mensais, né? Custos mensais de manutenção. Então, é um problema também. Eu só queria ressaltar que a digitalização é fundamental, mas ela não substitui, obviamente, a salvaguarda dos originais. E, finalmente, essas instituições vão vão eventualmente gerenciar o direito, elas são possuidoras, via de regra, do direito de propriedade desses documentos, elas podem cobrar pela utilização, pelo trabalho que fazem de salvaguarda desses documentos, ainda que eles não estejam cobrando os direitos autorais, né? São coisas diferentes. Mas, sim, eventualmente, as instituições cobram para oferecer, para disponibilizar para um pesquisador, ou para uma publicação, ou para uma exposição, uma peça.
Aqui, agora, eu queria só fazer um rápido, então, como é que um rápido histórico de como esses acervos particulares começaram a constituir o que eu já chamo de uma rede, né? Embora não estivesse integrado como rede, mas, assim, uma série de instituições que começaram, com o passar dos anos, a fazer esse trabalho isoladamente, para concluir na perspectiva que eu acho que a gente aponta. Que eu saiba, e aí eu peço desculpa se eu não tiver conhecimento de algum caso em particular, isso tudo, como eu já disse, foi um levantamento pessoal que eu fui fazendo ao longo desses últimos anos dedicados a esse assunto. A primeira instituição no Brasil que começou a fazer esse trabalho é a FAUSP, acho que a Mônica Junqueira já falou nesse seminário, um pouco antes de mim, já deve ter apresentado um pouco a organização, as coleções, o funcionamento, o trabalho muito bem feito, que é feito lá, afinal, é uma das instituições que tem mais experiência nessa área no Brasil. Hoje, eles chamam de coleções, não de fundos, as coleções da FAO, a FAO possui 44 coleções, são mais de 400 mil folhas de desenho, mais de 100 mil fotografias, e essa seção, eles chamam de seção de materiais iconográficos, MATCOM, da biblioteca, faz parte da biblioteca, ou seja, em nenhum momento a FAO confunde, né, a sua função como escola e o acervo como um integrante de uma biblioteca de uma escola de arquitetura. E isso, claro, vai definir alguns dos seus critérios, a sua própria organização. É uma instituição que tem uma expertise muito grande em restauro de documentos. Essa coleção começou com acervos de professores egressos, a começar ali pelo próprio Carlos Milan, que era um egresso do Mackenzie, mas um professor da FAO, que faleceu muito cedo, em 64, e no ano de 65, a coleção, o acervo dele foi adquirido, né, foi levado à FAO de uma forma muito improvisada, claro, sem nenhum plano. E com isso, a FAO passou a acumular experiência, como muitas outras instituições a gente vai ver, passaram pelo mesmo processo, né? Receberam um acervo um pouco quase sem querer, um pouco de uma forma urgente para resolver um problema, para não perder aquilo, e a partir do momento que detinha esse acervo, passou a se dedicar ao assunto, e por conta de ter o primeiro, passou a ter o segundo, terceira, quarta coleção. Então, nos anos 70, a FAO passou a ter a coleção de design do Baiano, uma coleção importantíssima, do Rio Leve, e depois, nos anos 80, vieram uma série de outras coleções, normalmente de pessoas ligadas à FAUSP, sejam professores, sobretudo, né, como um importante acervo aqui do Artigas, um acervo também do Kaczynski, do Corona, mas mais que isso, passou a se tornar uma referência em a receber acervos de importantes escritórios, como o Jacques Pilon, e muitos outros. Hoje, o acervo, as coleções da FAO estão disponíveis para consulta através do site, então existe uma página em que é possível saber quais são as coleções, existem algumas informações sobre cada uma dessas coleções, uma lista de projetos, mas, inclusive, algumas indicações dos desenhos de cada projeto. E isso é um trabalho incansável, feito numa universidade pública, por, né, valentes bibliotecárias, arquivistas, restauradores, é um trabalho realmente exemplar.
aqui falando, não vou, né, falar, não pretendo falar do NPD, o pessoal do NPD está todo aqui, mas eu só quero colocá-los também nessa história. A gente não conseguiu descobrir as datas de transferência desses acervos, mas os acervos do NPD, os arquivos, como eles chamam do NPD, começaram a ser constituídos pela coleção de alunos da Escola Nacional de Belas Artes. Isso foi organizado pelo professor Jorge Tchaikovsky em 82. Hoje já tem mais de 200 mil itens, segundo o Andrés Passaro está aqui, me formou, né? E talvez hoje seja a instituição que, junto com a FAUSP, também uma universidade pública, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, teve um início, o NPD, dentro de um departamento de projetos, mas hoje está organizado, enfim, pelo que eu entendo, de uma forma mais ampla na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade Nacional de Arquitetura, na FAU-FRJ, desculpe, e a gente tem uma coleção importantíssima. Então, como nós estamos vendo aqui, incluindo a obra de arquitetos modernistas, né, Jorge Machado Moreira, o Marcelo Roberto, Reidi, mas também de arquitetos mais contemporâneos, né? Enfim, inclusive do engenheiro, do Emílio Baumgart, a gente tem uma coleção muito, muito impressionante. Em 19... nessa história é o Instituto Barre, que me traz mais um caso que eu acho que é notório de dar um destaque, porque o Instituto Barre, diferentemente das duas primeiras instituições, é um instituto ligado a um casal, né, o casal Lina, arquiteta, e o Pietro Maria Bardi, e o casal organizou o Instituto em vida, né? Eles deixaram um testamento e deixaram todas o seu acervo para o Instituto ainda em vida, organizaram o funcionamento do Instituto, a governança do Instituto em vida, e talvez uma das particularidades mais notáveis dessa instituição é o vínculo entre o acervo documental e a própria casa no qual o casal viveu desde 1951 até a sua morte, né? Em 92, ali, em 99, o Pietro, e até hoje está nessa situação, o que representa uma grande dificuldade para o Instituto, a manutenção da casa, né? Eles pagam um IPTU, que tem um custo muito elevado, uma grande propriedade no bairro do Morumbi, e que consome praticamente todos os recursos de eventual bilheteria que a casa poderia ter, né? Então, isso nos coloca claramente os limites e os desafios de um acervo, de um acervo particular, mantido por uma instituição privada, e que tem, apesar de todas essas dificuldades, conseguido se manter através de editais, através de editais de pesquisa, funcionava melhor quando tínhamos as leis de incentivo, né, com a Lei Rouanet, por exemplo, que foi desmontada no governo federal, na gestão anterior, e o Instituto, apesar disso, consegue resistir, né, mas com grandes dificuldades de manutenção dos seus custos. Há um ponto que, eventualmente, quem sabe, a manutenção do acervo talvez um dia tenha que se desvencilhar da própria casa. Não sabemos como isso... Hoje não existe uma política que garanta a preservação dessa integração entre o acervo e a própria casa, e isso representa muitas dificuldades, inclusive para a organização de exposições na casa, porque o acervo está lá, né?
É uma situação bastante desafiadora. Seguindo na minha cronologia, me encaminhando aqui para o final, eu vou mostrar como a gente passou a expandir o número de instituições recentemente, né, nos últimos 20 anos. Então, a Belas Artes, talvez, que eu estou colocando uma case, a Belas Artes, a Belas Artes recebeu a coleção de fotografias do Nise de Mello, porque os projetos estão na FAUSP, mas as fotografias e o arquivo documental, as correspondências, as cartas do Nise de Mello, o Nise era professor da Belas Artes, ficaram na Belas Artes, em 95, e o engenheiro Roberto Zúculo, a família doou os documentos do seu escritório, e aí nós estamos falando de 1.400 caixas, né, só do acervo Zúculo, cada uma com vários projetos, que estão sendo digitalizados agora no Mackenzie, foram transferidos para o Mackenzie em 1996. E ambas as instituições, mais recentemente, nos anos 2000, passaram a receber acervos de outros arquitetos, né? Então, a Belas Artes recebeu o acervo do Aurélio Martins Flores, do Maris Schneider, do Jairo Ludmer, do Lélio Rainer e do João Walter Toscano. Mais uma vez, o Toscano, por exemplo, não é um acervo completo, é uma parte, a gente já passou por isso, já mencionei isso antes. E mais recentemente, o Mackenzie recebeu 2 novos fundos, né? Durante a pandemia, o escritório Botti Ruban, de 2 egressos do Mackenzie, dos anos 50, o Alberto Botti e o Marco Ruban doaram um dos escritórios que talvez tenha construído sozinho o maior número de metros quadrados, né, maior área construída na cidade de São Paulo por um único escritório, talvez seja o escritório Botti Ruban. E, mais recentemente, esse ano, a gente teve aí a divulgação da transferência do acervo do arquiteto Carlos Bratic. Mas agora, veja que a partir de 2005, ou seja, já estamos entrando no mundo atual, a gente pode ver nessa tela a distribuição, né, dessa responsabilidade de salvaguarda de acervos de arquitetos, distribuída por várias instituições. Então, e instituições que têm naturezas e finalidades muito diferentes. Por exemplo, o acervo da Mayumi Souza Lima e do Sérgio Souza Lima, seu marido, os 2 arquitetos formados na FAUSP, no final dos anos 50, está na Fundação Perseu Abramo, né, ligada ao PT, Partido dos Trabalhadores, do qual eles eram, enfim, apoiadores, eles participaram da fundação do partido. Então, é a fundação que hoje faz a guarda dessas 2 coleções. Uma fundação que não tem como sua natureza, digamos assim, né, guardar documentos de arquitetos, mas tem documentos de militantes, e todos os projetos dos arquitetos estão lá, né, na fundação. Da mesma forma que a Biblioteca Prestes Maia, que é uma biblioteca pública, recebeu, como eu mencionei, o acervo do escritório do Prestes Maia. Felipe, desculpa interromper, mas já interrompendo, eu quero te lembrar, para você não esquecer, após você apresentar essa parte, você nos resgatar um pouco da rede de acervos, tá certo? Que você foi um dos criadores. Porque, inclusive, eu quero depois fazer um link dela com as várias pessoas que estão aqui presentes, para a gente ampliar essa rede, tá bom? Exatamente. Vou anotar aí para a gente puxar essa... Eu quero que você fale também na sua apresentação, tá bom? Sim, exatamente. Então, tá, eu estou tentando, desculpa, né, se eu estou desviando muito, eu comecei... Não, mas eu estou achando ótimo. Mas eu estou tentando fazer esse contorno para tentar chegar... Não sei se vocês percebem, mas o que eu estou mostrando nessa tela, justamente, é como a guarda de acervos particulares de arquitetos
está hoje sobre a responsabilidade de uma rede de instituições. E aí a necessidade, esse é de certa forma, a minha conclusão, de nós formalizarmos uma rede, né? Porque essa responsabilidade já está partilhada hoje. Não, está excelente, pode continuar. Eu só quero, assim, te lembrar, para a gente resgatar também nessa linha do tempo, quando foi que surgiu a rede de acervos, aquelas instituições que estão lá no site. Eu já estou acabando. Esses diálogos, tá joia, Felipe? Sim, pronto. Sim. E você tem tempo, até 4 horas da tarde, é todo seu. Não, mas eu quero acabar antes para a gente conversar. Já me alonguei até joia, mais do que eu queria. Fica à vontade, tá joia. Obrigada, desculpe interromper. Não, obrigado, até é bom falar um pouco com alguém. Então, eu estou querendo mostrar para vocês como a gente passou a ter muito recentemente, né, fazer essa história dos acervos do Brasil, instituições as mais diversas, e assim, certamente eu estou esquecendo, não é que eu estou esquecendo, certamente eu desconheço uma série de outras iniciativas que devem existir pelo Brasil. Eu aqui reconheço, mais uma vez, esse meu paulistocentrismo, né? Quero conhecer outras instituições, o que está acontecendo em Minas Gerais, o que está acontecendo na Bahia, o que está acontecendo em outros lugares, mas parte do que eu sei, por exemplo, da UFAM, lá na Amazônia, ou Rio Grande do Sul, ou o que eu sei está acontecendo, sabe, Rio de Janeiro, Buenos Aires, são de instituições que nos procuraram nos últimos tempos para integrar a rede de acervos. Tá? Bom, então esse slide eu não vou falar de cada um, só queria mencionar essa diversificação. Aí eu queria fazer uma passagem rápida para falar, bom, essa história de uma rede, busca de uma rede, já tem paralelos internacionais. Em 1979, se não me engano, foi criada essa International Confederation of Architectural Museums, a ICAM, né, ou ICAM, que reúne instituições, sobretudo na Europa, nem coube aqui na minha linha, tem deve ter umas 70 instituições, que eles chamam de museus de arquitetura, mas por museus de arquitetura, na verdade, estamos falando às vezes é uma biblioteca de uma universidade de arquitetura, às vezes é um museu mesmo, às vezes é uma fundação particular, uma fundação Le Corbusier, por exemplo, está aqui, o CCA no Canadá está aqui. Então, já existe uma confederação internacional chamada Architectural Museums, muito embora não sejam museus no estrito sensu, né? Eu peguei aqui uma lista dos membros dessa instituição, e não tem nenhuma na América Latina e nem na África, né? Na verdade, eles colocam ali África e Middle East, tem uma em Tel Aviv, mas eles estão nenhuma no continente africano. Dentre todas essas instituições, e mostrando como essa política de integração e criação de verdadeiros museus de arquitetura no mundo, que tem muito a ver com uma política europeia de museificação, né, da economia europeia dos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, esqueci de mencionar, né? O ICAM, de certa forma, ele faz uma referência, ele é um braço, ele é um desdobramento do próprio ICOM, né? A Organização Internacional dos Museus, e aí foi formada no segundo pós-guerra. O ICAM é da década de 70. Praticamente a mesma data, simultâneo ao ICAM, nós temos a constituição do famoso CCA, que para todos nós deveria funcionar, mas se tornou assim a referência, né, nessa área, nesse campo, que é um fundo, que é uma instituição fundada pela Physalis Lambert, que é uma herdeira da fortuna Seagram, né, um importante grupo lá de destilados do Canadá, uma amante da arquitetura, foi estudar arquitetura, é uma arquiteta, a Phyllis Lambert,
participou lá com seu pai da contratação do Mies van der Rohe para fazer a sede da Seagram, né, em Nova York. E, como dinheiro não falta nesse caso, eles organizaram, a partir de 1979, compraram essa casa, esse palacete que estava sob risco de demolição, transformaram ele num centro de documentação e depois ampliaram. Essa foto mostra um pouco todos os anexos. Hoje, o CCA, eu estou fazendo justamente um levantamento de todos os fundos e coleções que eles detêm, são 195 fundos, sendo que alguns desses fundos, só um desses fundos, tem mais de 80 mil documentos. Para a gente lembrar, a FAUSP tem cerca de 400 mil, então é realmente uma quantidade colossal de informações, e sejam digitais, enfim, documentos físicos, maquetes, diários, mapas, todo tipo de documentação que está guardado aqui. E todo o staff, né, que o CCA dispõe, e critérios de organização que são referência, que mostram como, enfim, quando há dinheiro, é possível fazer realmente chegar a um nível muito elevado de guarda. E eu vou fazer aqui uma passagem um pouco abrupta para o contexto lá português. Eu sei que aqui também deve ter gente de Portugal que está nos acompanhando, o pessoal da Casa da Arquitetura de Portugal, muito mais recente, não faz parte, né, por enquanto, pelo menos, dos membros do ICAM. A Casa da Arquitetura é uma instituição muito mais recente, que passou a receber fundos, recebeu alguns documentos do Souto de Moura em 2009, mas a grande maioria dos documentos passaram a chegar mesmo a partir de 2018, muito recente. É uma instituição ainda com pouca experiência, embora tenha também um dinheiro, um orçamento importante, fruto dos investimentos estruturais europeus, né? Verbas da União Europeia para desenvolvimento econômico, que tem garantido um grande fôlego para essa instituição. Bom, chego com isso na polêmica transferência dos nossos acervos do Brasil, né? O caso do acervo do Paulo Mendes e do Lúcio Costa, um pouco mais recentemente, que representaram um marco, inclusive para a organização da nossa, né, rede de acervos que nós tanto queremos, fruto não, porque isso começou antes, mas potencializado pelo baque dessa transferência que nós sentimos para a pesquisa no Brasil, né? O que representa de prejuízo para o nosso futuro, para a pesquisa. Então, eu me lembro que, na época que saiu essa doação, muitos arquitetos apoiaram a iniciativa do Paulo Mendes da Rocha, com seu abraço no Paulo, enfim, parabenizando, inclusive festejando essa certa globalização e reconhecimento de um acervo de arquitetura brasileira no nível mundial. Ressalto que nós não temos, que eu tenha conhecimento, um outro acervo, uma outra coleção assim completa de um arquiteto antes do Paulo. Não temos nenhuma no CCA, e nem temos obras isoladas em algumas instituições, mas coleções assim amplas, que eu saiba, nós não temos antes do Paulo. E, ao mesmo tempo que a turma que apoiou, né, essa doação mencionava que a Casa da Arquitetura garantirá a preservação e acesso público e gratuito aos documentos, a gente teve logo em seguida, né, alguns meses depois, eu retirei isso aqui. Hoje eu não encontro mais, mas a gente encontrou na época no site da Casa da Arquitetura uma tabela de preços, né, que cobravam para diversas utilizações, enfim, publicações, em exposições, trabalhos de alunos, acadêmicos, em euro, além de tudo, né, o que, sem dúvida, dificulta muito a pesquisa e, sobretudo, a utilização dessas imagens em publicações, né.
Feita essa lista, revisando, terminando aqui a minha apresentação, então como é que a gente fica? Veja, se a gente for listar o início das aquisições de acervos particulares por instituições no Brasil, começando ali pelo acervo da FAO de 65 e terminando hoje, nos trabalhos mais recentes, eu localizei ali no Rio Grande do Sul, CAU Rio Grande do Sul, a gente tem o destaque, né, da Casa de Arquitetura, a primeira instituição que eu localizei, não brasileira, a receber um acervo de arquitetos brasileiros. E eu queria destacar que talvez um dos nossos acervos mais visados, importantes, né, notórios, que é o do Oscar Niemeyer, cuja fundação foi criada em 88, está no Brasil, e está no Brasil graças a uma declaração de interesse público e social desse acervo, que foi pedida pela própria Fundação Oscar Niemeyer, à época, em 2007, né, a solicitação foi em novembro de 2007, recebeu um parecer do CONARC em 2008, e finalmente a declaração assinada aqui pelo presidente Lula, pela Dilma Rousseff, então ministra da Casa Civil, ficou decretado que esse acervo, que está na Fundação Oscar Niemeyer, onde foi o escritório do Oscar Niemeyer, em Laranjeiras, Rio de Janeiro, é de interesse público e social. E, com isso, segundo a lei, os arquivos privados identificados de interesse público e social não poderão ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental, nem transferência para o exterior, né? Segundo consta, segundo ouvi dizer, esse acervo já deixou de ser uma instituição pode solicitar ao CONARC a declaração de interesse público e social, claro, acompanhado de uma devida justificativa, né? E aí eu vou terminando dizendo que a gente tem, pelo menos em São Paulo, certamente há muitos outros casos no Brasil que eu gostaria de conhecer, uma série de acervos. Quando eu digo acervos em risco, eu quero dizer acervos que estão organizados. Já deve haver outros ainda, claro, né? Mas a gente tem aqui em São Paulo alguns casos notórios de acervos que estão organizados, que tiveram já um bom trabalho de catalogação e que não estão abertos ao público, não estão franqueados, não estão em nenhuma instituição, né? E, portanto, estão sob risco de serem alienados, de serem expatriados ou de simplesmente se perderem, né? É claro que quando a gente pode sentir uma certa angústia diante do trabalho hercúleo que seria preservar todos os acervos, todas as coleções. Mas eu gostaria de lembrar que também não é um trabalho infinito. Boa parte dos acervos, dos escritórios, dos arquitetos, já foi perdida, né? Não há mais o que fazer. E uma outra parte, a parte que resta de documentos produzidos em papel, é também limitada. A partir dos anos 80, 90, a gente começa a ter cada vez mais projetos feitos com procedimentos nato-digitais. Então, o que nos resta nesse momento preservar e lutar para a institucionalização desses acervos é uma parcela relativamente, não diria pequena, mas muito menor do que poderia parecer a uma primeira vista. E nós acho que temos a obrigação de lutar pela preservação desses acervos. E devem haver muitos outros que estão em risco. Sim, então, como é que nós começamos a discutir aqui em São Paulo a necessidade, diante desses acervos que nós sabíamos que estavam em risco de sair do país ou de, enfim, perdermos essa documentação, começamos a discutir a necessidade de agir coletivamente e fortalecer as instituições que já fazem um trabalho de guarda e difusão desses acervos. Com isso, a gente começou a pensar
no âmbito, e a instituição, o IAB de São Paulo, foi a instituição que acolheu a nossa angústia, minha e de outros pesquisadores e de outras pessoas envolvidas nesse debate. O IAB de São Paulo começou a embrionar, a gestar a ideia de criar um convênio envolvendo diversas instituições, é um convênio não das instituições com o IAB, mas é um convênio multilateral de cada uma com todas as outras instituições, para criar o que ficou chamado de Rede Brasileira de Acervos de Arquitetura e Urbanismo. Foi, Felipe, desculpa, em que ano foi isso, Felipe? Isso começou em 2017, muito lentamente, algumas reuniões com especialistas no IAB de São Paulo. Isso já estava andando, já tínhamos um termo, uma minuta desenhada em 2019, e isso ganhou força depois da doação, da transferência do acervo do Paulo Mendes em 2020. Desculpa, é isso? Estou com medo de agora estar errando a data. 20, né, que saiu o Paulo? Eu vou voltar aqui só para lembrar. Paulo saiu em 20, 21, isso mesmo. Então, isso foi em 2020, ganhou publicidade, a gente divulgou, várias instituições novas receberam a convocatória, assim, o chamado para a gente participar, para participarem dessa rede, se juntaram nesse momento outras instituições, e desde então, desde 2020, daí veio pandemia, a gente não teve muita facilidade para continuar os trabalhos, se dedicar à criação dessa rede com tantas turbulências, e desde então não tem sido fácil, porque a gente ainda está lutando para formalizar a rede, né? A rede ainda, como eu disse no início, nós estamos nessa semana dando início, eu digo nós, quem está comandando isso, na verdade, é o IAB de São Paulo, que está conduzindo, a formalização do convênio, a assinatura de um termo que já passou pela anuência do jurídico de cada uma dessas instituições, e aí são instituições de naturezas muito diferentes, mas desde um arquivo público municipal de Rio Claro, aí a Mônica, até uma universidade pública, como a USP ou a FRJ, até instituições particulares, como o Instituto Bard, ou agora, mais recentemente, nos procurou o Instituto Burle Marx, e universidades particulares, como Mackenzie, Belas Artes, Escola da Cidade. Temos os conselhos de arquitetura regionais, né, o CAU São Paulo, o CAU Rio Grande do Sul. Ou seja, é uma mobilização em andamento para constituir essa rede. E esses objetivos que eu estou colocando aqui não são objetivos declarados da rede, na verdade, é uma minha visão, é uma proposição minha de como eu vejo que poderiam ser objetivos da rede, mas, ao meu ver, eu acho que a rede brasileira tem como objetivo, primeiro, não sei se não está em ordem, mas assim, né, fortalecer uma política de acervo dentro das instituições. Por exemplo, aqui no Mackenzie, essa discussão tem pouco espaço, mas uma vez que o Mackenzie é signatário da Rede Brasileira de Acervos, a gente, na arquitetura, passa a ter, acredito eu, mais força para colocar o acervo de arquitetura que a instituição possui com uma certa política de guarda, de difusão, de preservação. Um segundo ponto, que é fortalecer o conjunto das instituições, possibilitando articulações conjuntas por recursos. Todas essas instituições, via de regra, precisam de recursos para manter esses acervos, e no Brasil a gente está sentindo uma falta muito grande de políticas que possam custear, financiar a preservação constante desses acervos, expandir a capacidade de guarda e dar visibilidade ao trabalho que já é feito, inclusive revertendo certas
expectativas, né? A gente ouviu muito quando a transferência do acervo do Paulo Mendes da Rocha, de que o Brasil não tinha instituições capazes. É mentira. O Brasil tem instituições muito capazes, né? E já vem fazendo um bom trabalho. Então, a gente quer dar visibilidade ao trabalho que é feito por esse conjunto de instituições. 3, estimular a difusão dos acervos. Então, uma rede pode favorecer publicações, consultas integradas, exposições integradas, de forma que quem for o curador de exposições possa encontrar, eventualmente, num único banco de dados, o material que todas essas instituições guardam e que estão em lugares diferentes, né? Um quarto ponto seria estimular a doação de acervos de arquitetura particulares a instituições que possam fazer essa salvaguarda. 5, sem dúvida, facilitar a pesquisa, a consulta, seja de curadores, seja de acadêmicos, seja de alunos de graduação, seja de particulares, por razões práticas. E, finalmente, 6, colaborar para uma política nacional de acervos de arquitetura e urbanismo. Era isso que eu tinha para vocês. Desculpa, eu acabei falando mais do que eu planejava. Não, excelente, Felipe, muito bom, certo? Toda a tua apresentação e arrematando com essa questão da rede. Antes de eu abrir perguntas ao pessoal, tá certo? Eu preciso alinhavar contigo essas discussões em cima do que vem ocorrendo aqui no evento e nas preocupações do Docomomo Brasil, do ICUMUS Doc, do qual eu, coincidentemente, coordeno atualmente, certo? E a gente não pode perder essa oportunidade que a gente está aqui, Felipe, com assistência de várias pessoas que representam instituições, que são professores universitários, pesquisadores, e podem também fazer parte dessa ideia, que eu acho fantástica, que vocês tiveram no IAB São Paulo, conforme você narrou. Eu confesso que eu já tinha, como eu trabalho com essa área e coordeno o Comitê Nacional, já estou no 3º ano do ICOMOS Brasil, lá o Comitê de Documentação, eu tenho uma obrigação, né, de conhecer, de saber o que está sendo feito no Brasil, para poder dialogar com os mais de 40 filiados que a gente tem lá, voltados só para a documentação. Nosso comitê lá é exclusivo de documentação. E eu diria que 99% dos nossos membros são arquitetos e arquitetas. Um ou outro é de outra linha, mas trabalha também indiretamente com a arquitetura. E, fora isso, o próprio Docomomo Brasil, que a gente, nessa sílaba documentação, e esse evento é para isso, resgatar esses acervos de modernidade, e que você listou, inclusive, vários que já estão, né, mais ou menos organizados, que correm risco, né? Mas tua apresentação, Felipe, foi altamente didática, muito esclarecedora, anotei tudo aqui, eu acho que constrói uma linha, certo? Temática, reflexiva, nos trouxe informações muito importantes, como a existência do ICAM, certo? Ligado ao ICOM, que eu acho que é um exemplo para essa nossa rede. E, claro, a gente sabe que as realidades são distintas, que as escalas são distintas, mas os bons exemplos devem ser, sim, olhados, estudados, e a gente tentar trazer para a nossa realidade, não é? E aí, eu queria te perguntar, em cima da questão da rede, certo, Felipe? Porque eu acho que a ideia da rede tem sido muito falada aqui no evento, certo? Demais. Todos os palestrantes, todos os nossos convidados, né? No final, sempre direcionam, seria excelente que tivesse uma rede.
E muitas vezes, eu aqui ouvindo, certo? Eu penso, o embrião dessa rede já existe. Já existe. Ela é nova, ela está em construção, mas ela já existe. Porque o que vocês fizeram, certo? Em 2017, em começar a discussão, que foi acalorada com a ida do acervo do Paulo Mendes da Rocha, certo? Eu acho que a gente não pode desconhecer e não retomar isso que vocês do IAB São Paulo já começaram. Eu acho que a gente pode sim, e aqui eu abro para os presentes, acho que a gente deve se juntar a vocês, porque já é um começo, um bom começo, e eu vejo como vocês, através da tua fala, Felipe, principalmente, conhecem essa questão da documentação, porque é isso que você falou. A gente tem, sim, as referências internacionais, tem essa, né, o Centro Canadense, que a gente conhece os outros arquivos universitários, americanos, europeus, né, que são exemplares, sim, são outra realidade, nada de colonialismo, nada disso, mas é saber, aquilo é legal, eu posso aprender e posso trazer para a minha realidade, entende? E se juntar mais gente, juntar mais universidades, juntar mais entidades, juntar o Documomo Brasil, porque o Documomo São Paulo. E eu peço aqui, como entrar nessa rede, Felipe? Porque, sinceramente, como Documomo Brasil, eu tenho certeza que meus pares, meus colegas de gestão, estavam lá até colocando no grupo. É isso mesmo, como o Ivan, arquiteto, nosso tesoureiro do Documomo, e outros colegas, com certeza vão querer estar nessa rede, Felipe. Então, Sim, diga aqui para a gente sim, quais seriam os passos. Eu guardei Quais seriam o os melhor passos? Quais seriam os passos para a gente entrar nessa rede e fortalecê-la? Olha, eu vou até procurar aqui o e-mail que foi criado aqui. Eu já compartilho com vocês o e-mail que nós criamos. Está no site do IAB São Paulo, vocês encontram no Google Rede de Acervos Arquitetura e Urbanismo, vocês vão encontrar uma página. Eu peço até para os nossos assistentes botarem aqui o link, por favor. Eu passo já o link, eu já vou colocar no aqui. Chat, para que as pessoas conheçam mais. Estou com problema de botão aqui, Ctrl+C aqui. Ela hoje, Felipe, está vinculada. Ela não tem CNPJ, não tem nada, né? Não tem. Então, deixa eu contar aqui. Eu já coloquei aqui o link da página do IAB São Paulo, mas a ideia é que logo a gente consiga ter uma página da rede separada do IAB São Paulo. Como eu disse, o IAB São Paulo teve um papel muito grande, quase que gestando. A ideia, o IAB gestou a banda, né? A rede, desculpa. Ele incubou durante, digamos assim, e agora a gente está num processo de assinando esse convênio entre as instituições, de certa forma, depender menos. Mas, de fato, o IAB São Paulo assumiu um papel muito importante porque tem pessoas dedicadas a isso. A rede é constituída, a governança da rede, ela está regulamentada por esse convênio, e ela pressupõe que cada instituição signatária tenha obrigado, Mônica, colocou o e-mail aí. Tenha um representante e um suplente, um titular e um suplente num conselho gestor, e tenha um integrante no comitê técnico. E isso define praticamente a rede. A rede tem essas duas indicações nominais feitas por cada instituição signatária, e o conselho gestor se reúne 2 vezes por ano. Fora isso, a rede ela funciona mesmo, ela funcionará mesmo a partir
de grupos de trabalho formados justamente por integrantes dessas instituições que são signatárias. E, atualmente, a gente formou, temos 3 GTs formados. Na verdade, um deles não está mais ativo, mas um GT para discutir a questão de um site próprio para a rede e de estudar possíveis formas de integração de dados dos bancos de dados das diversas redes, né? E um outro grupo de trabalho que ficou responsável por fazer um levantamento da situação de cada um dos acervos dos integrantes da rede, para a gente produzir um guia de acervos de arquitetura das instituições que são signatárias da rede. A gente está nesse passo, mas, de fato, eu preciso admitir que assim, a pandemia, a distância e o próprio atraso, a demora que nós tivemos para assinar, oficializar essa rede, fizeram com que todos esses trabalhos tenham sido de uma forma um pouco inconstante, né? E a gente está precisando de energia, digamos assim, para deslanchar, e acho que a gente está num bom momento. Passada a eleição, inclusive a mudança da própria gestão do IAB de São Paulo, que acabou de mudar, acho que agora a gente tem condições de dar um novo gás. Então, só queria, Auxília, dizer 2 coisas em cima do que você falou. Primeiro, a rede já existe, e ela já existe de 2 maneiras. Ela já existia antes de existir, porque é isso que eu tentei mostrar na minha apresentação, né? Isso que eu mostrei, no fundo, é uma rede de instituições que fazem a guarda, né? O que nós estamos fazendo agora é formalizar. E ela já existe também formalizada, porque nós nos reunimos nos últimos 2 anos, 3 anos quase, desde 2020, nós nos reunimos já algumas vezes, 7 vezes, tivemos as nossas atas da reunião, enfim. Então, nós estamos em via de terminar uma etapa que foi talvez demasiado longa e demasiado atrapalhada e começar uma etapa mais rotineira. E a segundo ponto, sobre novas adesões, sobre entrar na rede. Na ocasião, o chamado para instituições foi aberto, mas provavelmente não chegou a todos os lugares que deveria chegar, né? E a gente sabe disso até hoje, a gente tem pessoas que nos escrevem, nos procuram. A Mônica colocou aqui o e-mail, que foi criado para essa finalidade de comunicação com as pessoas de fora. Nesse momento que nós estamos assinando, talvez até seja possível ainda entrar, mas como já estamos no processo, o mais provável de novas adesões é que elas se deem já pela forma como está regulamentada nesse convênio, que é pelo simples aceite da maioria das instituições que já compõem. Ou seja, a qualquer momento, novas instituições poderão e deverão entrar, né? A gente só quis dar o pontapé inicial e a ideia, é claro, é incluir o maior número possível de instituições. E no Brasil todo, não é? E no Brasil todo. Eu acho que São Paulo, vocês, paulistas, puxaram essa discussão. A gente sabe que na rede hoje está o NPD, tem o CAL, o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, mas, como eu estou te dizendo, Felipe, temos aqui o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, outros estados do Sul, que estão fazendo um trabalho muito bonito, e que muitos representantes estão aqui no evento. E eu tenho certeza que se a gente fizer, assim, claro que você... Por isso que eu estou querendo saber como é que para poder, né, e saber divulgar isso junto aos nossos filiados. Inclusive, Felipe, eu me coloco aqui enquanto gestora nesses anos, nesse biênio, certo? Usar a nossa rede de filiados para divulgar o trabalho da rede e até convidar
como resultado desse evento, entende? A entrada, o acesso, o diálogo, a colaboração, para a gente levantar no Brasil, entende? Os vários produtores que estão, né, cuidando desses acervos. Então, porque eu acho que é um inventário, que foi, inclusive, conversado aqui durante o evento, tem que ser feito. E, de repente, ele pode ser feito dentro da própria rede. Ele está, nós temos um GT que está fazendo exatamente isso. Então, eu acho que o primeiro e talvez mais importante recado aqui a todo mundo que está nos ouvindo nos procure, escreva para o e-mail da rede. Exato. E para a gente, assim, pedindo desculpas, né, por nós não termos... Não, mas é super... porque, inclusive, Felipe... aquelas instituições que estão hoje na rede. A gente tem procurado fazer uma ponte muito boa com a Mônica, que está aqui, Frande, do CONAC, da Câmara Técnica, e eu tenho conversado muito com a Mônica no sentido de nós unirmos forças dos vários GTs que existem de documentação, porque existe esse Comitê Nacional de Documentação do ICOMOS, que é o ICOMOS Doc, que eu falei há pouco, existem os pesquisadores nacionais do Docomomo Brasil, existe o grupo técnico dentro do Fórum Nacional das Entidades de Patrimônio, do qual também eu participo, e tem mais 10 profissionais lá. Então, de repente, a gente dizer, gente, bora otimizar, já existe isso aqui, talvez, quem sabe, um dia a rede não se transforme num CNPJ, numa pessoa jurídica, e seja uma associação que cada um pague uma anuidade para ela se organizar, se fortalecer, ter o site dela, como é o Docomomo Brasil, como são outras, o ENAPARC e vários outros. Eu acho que essa discussão ela tem que ser alimentada, desenvolvida e fortalecida, porque a gente tem que tentar viabilizar administrativamente para pleitear o diálogo com CAL, fomentos, editais, por onde é que a gente vai, entende? Solicitar isso. Por que figura, por que coisa jurídica, como falam os advogados? Então, eu sugiro que tu leves, Felipe, a proposta da gente de por que não, de repente, ser uma entidade com CNPJ, um OCIP, e poder, através disso, a gente canalizar todas as discussões nacionais através dela, fazendo diálogo com as entidades, com os órgãos, associações, CONAC, CAL, proposição, porque eu acho que, de repente, vão surgindo ideias, mas é uma proposta, e está aqui, e a gente vai se encontrar várias e várias vezes a mais, e para pensar, tá joia? Agora, eu passo a palavra para quem quiser da plateia, a gente tem 20 minutos, então um tempo muito bom, para quem quiser se colocar, falar aqui com o Felipe, tirar alguma dúvida. Eu já tirei as minhas, e já indiquei alguns caminhos, porque é o meu papel aqui como moderadora da palestra do Felipe. E a gente está aberto. O que é que vocês acham? Mônica. Oi, bom, Mônica. Boa tarde a todos. Eu tenho que falar antes que o Felipe precise se ausentar, né? Eu quero agradecer publicamente aqui em nome da Câmara Técnica e dos membros da Câmara Técnica ao apoio que a rede nos deu e aos conselheiros também, né, na proposição da formulação dessa Câmara Técnica. Né? Não é um trabalho que se faz sozinho, e a rede teve um papel extremamente importante, então é uma rede constituída sim, né, sem dúvida que a gente precisa ampliar, a gente está num país de dimensões continentais, a gente não consegue, no primeiro momento, abarcar todo mundo, mas, como o Felipe falou, é um espaço aberto a sugestões, a outros componentes, né, a gente precisa realmente desse estímulo, todo mundo é muito envolvido, né, tem diversas outras atividades, então a gente precisa
ajuda nesse sentido, né, Felipe? Acho que quanto mais acervos a gente conhecer, quanto mais experiências a gente trocar, mais a gente consegue alinhar num sentido bastante positivo, propositivo e colaborativo sempre, né? Eu acho que é isso. Aqui, como eu escrevi aqui, eu acho que você é uma articuladora, sim, você é muito positiva nesse sentido, consegue enxergar o que está acontecendo e onde as pessoas podem se unir para a gente alcançar esse objetivo comum, que é a preservação dos acervos, né? Cada um na sua especificidade, cada um na sua competência, e eu acho que é isso aí. O pessoal do NPD está aqui conosco, estou vendo o Andrés aqui, a Cris também, então o pessoal que tem um trabalho fantástico, fantástico, porque a gente aqui em São Paulo, né, eu também estou do lado do Felipe, né, a gente está próximos, a gente acaba ficando muito nesse ambiente aqui, mas o pessoal do Rio tem feito um trabalho excelente, as mesas da manhã foram ótimas também, né, o trabalho do Sereto a gente já conhecia até por ter sido nos apresentado no NPD, mas acho que a gente tem muito que sentar, conversar, ouvir a experiência e tentar tirar uma decisão pactuada, né, e que possa salvaguardar, pelo menos a grande maioria desses acervos. É isso. Felipe, quer colocar alguma questão em cima do que a Mônica falou? Não sei se tem mais alguém que gostaria de falar. Vamos juntar, Adriana acumular. que apresentou sobre Armando Holanda hoje o acervo. Adriana. Boa tarde, Felipe. Obrigada pela sua apresentação. Eu não conhecia essa rede de acervos, né? Não tinha ideia de que esse trabalho já estava acontecendo, e Caqui tinha razão quando ela me convidou para participar desse evento, e eu terminei aceitando, porque eu também me distanciei um pouco, eu trabalhei com o inventário Armando de Holanda, que é um arquiteto pernambucano, eu apresentei esse trabalho hoje na parte da manhã, e conheci também muitos outros trabalhos que eu não conhecia. Então, é só uma sugestão, Caqui, eu acho que dentro do Docomum Brasil existem os núcleos, não é? Então, eu também acompanho um pouco o núcleo de Fortaleza, né, o núcleo Ceará. Então, eu sei que eles vêm aí fazendo também trabalhos importantes nesse sentido. O Ricardo, ele está sempre envolvido nisso tudo, o Ricardo Paiva. E temos aqui em Pernambuco o Núcleo Pernambuco, não é? Só que as pessoas estão fazendo esses trabalhos isoladamente. Então, eu acho que poderia ser uma forma de começar a se organizar a partir daí, para entrar nessa rede que lá no sul do país eles já estão bem estruturados. É só uma sugestão que eu fiquei pensando aqui, uma atividade que poderia, inclusive, ajudar a retomar as atividades do Núcleo Pernambuco, que eu não acompanhei nos últimos anos, então não sei como é que isso anda atualmente. Alguém mais quer colocar alguma questão? Andrés? Eu, já que estou aqui, né? O que eu vou fazer? Faz um Vamos bloco e conversar. depois o Felipe retoma, tá, Felipe? Eu acho que há desigualdades, né? Em primeiro lugar, de novo, Felipe, ótima apresentação, né? Achei ótimo trazer essas questões. Mas há desigualdades, né? Por exemplo, quando você coloca a Casa da Arquitetura, né? Eles têm um orçamento, eu não lembro se do ano passado, que eram 19 milhões de euros, né? E o orçamento nosso é a verba participativa, o que sobra da verba participativa da FAO-FRJ, né? Imagino que na USP também, você tem uma verba destinada às bibliotecas, separa X, divide irmãmente entre todas as bibliotecas, e aí uma parte dessa verba da biblioteca vai para o acervo, né? É caríssimo, assim, não sei, é caríssimo manter, comprar papel, usar papel, tratar fotografia, não sei, a gente pega uma planta e faz um folder assim, não? Entre plantas e plantas tem
papel calino custa R$1,25, esse papel calino grande. A gente agora está com 300 mil pranchas, mais ou menos. Bota R$1 vezes 1,25. Bom, só de papel, né? Aí tem um resto de coisas, né? Eu acho que o que a rede uma das coisas que tem que procurar são esses caminhos, né? A gente se propõe dentro do NPD, a Mônica já se propôs isso, ela já fez um livrinho, um manual que te ensina, e ela pode falar mais sobre isso, mas a gente também se propõe sempre a passar conhecimento, né? A replicar conhecimento, dá errado, dá certo, dá errado. Ontem eu falei com Cal São Paulo, dá errado, colocar a reserva no subsolo dá errado, esquece, vai dar problema, esquece. Se você quiser ter problema no futuro, faz isso, mas se não quiser, parte para outra, né? Você coloca essas experiências. Pena que a Vanessa saiu, ela tinha outra coisa para fazer e a gente não conseguiu conversar essas questões, né? E outras mais, né? E a gente se propõe, uma das questões é fazer manuais, né? A Maria Helena Salomão, de novo, quando está identificando, não, catalogando o acervo Ítalo Campoffiorito, Luiz Mário Xavier, que lá dentro tem desenho do Niemeyer, tem desenho de um arquiteto da África do Sul, mandou uma perspectiva para Niemeyer fazer, e diz, Niemeyer, eu não vou fazer perspectiva de arquiteto da África do Sul, passou para eles, né, para o Ítalo Campoffiorito, e está lá dentro, não sabem nem de quem é isso, né? Mas ela se propõe fazer um glossário de termos, né, termos comuns para a catalogação arquitetônica. Isso não vai dar um certo trabalho, né? A Cris se propõe fazer um manual para digitalização, mas a Mônica já mandou coisa para a gente, para como fazer algumas coisas. Então, esse é o suporte que dá para esses pequenos acervos que estão começando, né? Mas acho que a procura da rede é isso, a fonte vai vir como, né? Deveria ter editais anuais, você sabe que todo ano tem o CAU, solta um edital específico para acervo, né? E dependendo do que seja, você usa para isso, para aquilo, né? Mas os valores são altos, né? Não é uma coisa barata, né? Não é, você tem uma equipe, talvez você já tenha arquivista, né? Mas você tem uma equipe de conservadores, né? Um conservador de fotografia, outro de papel, é caro isso tudo, né? Então, a gente precisa se apoiar, a gente precisa trazer esses 19 milhões de euros para dentro da rede, né? Sim. Aí não sei como se mover, como correr atrás, parceria pública-privada. Muito bem colocado, Andrés. Você tem muito conhecimento de causa, tudo que você fala é perfeito, é muito fundamentado. Existe nesse momento, eu percebo duas coisas. Eu acho que tem uma corrida pelos acervos. A gente pode falar de uma corrida por acervos. É internacional. Não é muito claro para mim ainda por quê, né? Como que os acervos de arquitetura rentabilizam? Eu confesso que eu não sei se rentabilizam para alguém, né? Porque é um buraco sem fundo de recursos para se manter. Mas a gente percebe que é um assunto quente, é um assunto do momento. E esse histórico que eu tentei fazer, na verdade, eu nem foquei muito na questão internacional, mas eu encontro um paralelo no Brasil com o resto do mundo. A criação de museus, de centros de documentação e arquitetura nos últimos 20, 30 anos, assim, um número cada vez maior de instituições e, portanto, também de recursos e de profissionais envolvidos. Realmente uma movimentação muito grande. E no Brasil, nos últimos 5 anos, 3, 4, 5 anos, sobretudo a pandemia, a gente viu esse acervo ganhar muito destaque. Claro, para o
impulsionado pela perda desses dois importantes acervos aqui que nós tínhamos no Brasil, né? E se faz urgente. Eu acho que também é uma questão de geração, também é uma questão do momento em que nós estamos vendo os pioneiros do modernismo brasileiro ou, né, faleceram. A gente está tendo que lidar com a extinção dessa geração, né, com a extinção documental desse patrimônio constituído ao longo do século XX, e que, eu insisto, é o último pedaço de patrimônio que é fundamentalmente em papel, né, ou fotográfico, ou seja, analógico, né? Então, a gente precisa cuidar disso, para isso precisa de recursos. Quando eu não tenho respostas, claro, para como a gente vai conseguir dinheiro não sei, a ideia é nos juntarmos as instituições ao problema. O CAL começou, como o Andrés disse, nos últimos anos, acho que 2 editais, já faz 2 anos, que eles fizeram uma linha específica para acervos de arquitetura, fizeram um chamado, na primeira edição eles tiveram uma procura muito baixa, também o recurso era pequeno, R$30 mil, uma coisa assim, e teve uma procura baixa e eles quase cortaram, porque não teve procura. Então, mostrar que tem interesse, que tem procura, ajuda, sinaliza que o CAL a dizer, olha, tem mais que isso. O CAL me parece que o CAL, tanto os estaduais quanto os nacionais, estão também discutindo o seu papel na preservação, e o CAL é, sem dúvida, uma instituição que tem recursos. Mas, além desses recursos, eu acredito que os recursos do CAL não serão suficientes, e não é a finalidade do CAL. O CAL não é uma instituição que tem como finalidade preservar a memória, é uma finalidade secundária, talvez, né? Eles têm outras finalidades, eu acho que vai ser muito difícil disputar uma parte maior do orçamento do CAL. Então, acho que teríamos que pensar em recursos federais, em recursos públicos, em recursos também particulares, privados, por que não, né? Então, eu só queria dizer que nessa minha pesquisa, por esse levantamento que eu vivo tentando fazer do que está acontecendo nesse assunto, eu encontrei algumas coisas que me chamaram a atenção. Por exemplo, no site do CCA, tem uma descrição detalhada de cada um dos 195 fundos e coleções que eles têm, conta a história de quando aquilo chegou, quem foi que doou, qual é o licenciamento, o tipo de direito de uso, está tudo documentado de cada fundo, e tem uma nota sobre o financiamento de cada daquele fundo. E eu encontrei uma coisa que me chamou a atenção: alguns desses fundos do CCA, está escrito que tiveram recursos do ICA, do International Council of Archives, né? O equivalente internacional do nosso CONARC, do Conselho Nacional de Arquivos. Então, o ICA tem uma seção de arquitetura dentro do ICA, né, que foi criada em 2000, Section on Architectural Archives, do International Council of Archives, e pelo que eu pude notar, o ICA financiou, né, o tratamento de alguns fundos que estão, por exemplo, no CCA. Acho que esse é um canal para pensarmos. Outra coisa que eu chamo a atenção é que a declaração de interesse público de acervos particulares, via CONARC, mais uma vez, poderia implicar numa política federal, seja via Arquivo Nacional, seja via outros órgãos, não sei exatamente qual, né, mas de financiamento desses acervos que tenha uma declaração de interesse público. Eu acho que a gente deveria lutar para ter essa vinculação e para declarar de interesse público acervos que, de fato, são de interesse público. E, com isso, buscar formas de financiamento. E, por fim, assim, a última coisa que me ocorre dizer é, sim,
temos um longo trabalho pela frente. Eu não faço ideia de se a gente vai conseguir, mas a gente tem que tentar. E a forma que a rede, o que representa a rede? A rede me parece que representa um ponto de partida coletivo, de construção coletiva nessa área, e a partir do que nós temos. Então, eu ouvi muito durante anos que eu estudei arquitetura na faculdade, a gente ouvia muito falar de professores que sonhavam com, por exemplo, um centro nacional de arquitetura, algo que depois, né, a gente viu a Casa da Arquitetura acontecer, e achavam que no Brasil a gente deveria ter um centro nacional de arquitetura, que não é, em hipótese alguma, contraditório com a rede. Né? Se nós tivermos, como a Cité d'Architecture em Paris, né, faz parte do ICANN, da rede europeia, digamos assim, de instituições. Quer dizer, poderíamos ter um arquivo nacional de arquitetura. Mas, assim, eu acho que a rede é fruto de uma preocupação de pessoas que já trabalham, que estão envolvidas com instituições que já fazem um trabalho, e que muitas vezes não são devidamente reconhecidas em nome de uma ideia do que poderia ser idealmente. Então, a gente parte muito da nossa realidade. A construção da rede é uma construção, eu acho, que a partir de um reconhecimento do que nós temos hoje, e do trabalho que já foi feito, e juntar a partir daí, né? Criar um novo patamar de integração, de consulta, de troca, de intercâmbio profissional, de arquivista, de conhecimento entre essas instituições, de facilitar montagem de exposições, empréstimos, transferências, eventualmente, de acervos de uma instituição para outra. Tudo isso dentro de um ambiente de instituições que têm finalidades semelhantes, né? Ou talvez as instituições não tenham finalidades semelhantes, mas os seus acervos possuem semelhanças, né? Acho que é um pouco esse o espírito do que nós estamos tentando fazer, e, sem dúvida, precisamos de recursos. Então, qualquer ideia aí, acho que precisa ser construída, e a rede é um ambiente para se discutir, inclusive isso que a Caqui apontou, né? Quer dizer, não sei, tem que ter um CNPJ, não tem que ter um CNPJ, não sei, Caqui. Acho que já tivemos essa discussão antes, no âmbito da rede, e naquele momento, para aqueles participantes, parecia que talvez não fosse a melhor estratégia, mas isso precisa ser discutido, sem dúvida. Porque, Felipe, a questão do modelo de gestão administrativa, entende? Do que se propõe, é fundamental para poder pegar recursos, para obter recursos. Se você não existe juridicamente... Mas quem precisa pegar recursos talvez não seja a rede, são as instituições que estão... Eu sei, mas é porque existem editais, como o do CAL São Paulo, que a Vanessa colocou e sempre tem colocado, e muitas entidades não podem participar porque estão desestruturadas, porque não estão legalizadas, e muitas vezes o recurso sobra. Por quê? Sim. Porque oficialmente não tem como apresentar um projeto. Se você, por exemplo, a Fundação Instituto Armando Holanda, que a Adriana trabalhou, se o Instituto não está devidamente gerido enquanto pessoa jurídica, ela não pode participar de nenhum edital, entende? Ficam participando pesquisadores, mas a instituição em si, não. E muitas vezes os órgãos internacionais, nacionais, eles só abrem para pessoas jurídicas. E para você entrar por uma universidade é muito complicado, é muita burocracia. Então, se você tem uma instituição, um OCIP, que é organizada em termos, né, de gestão, isso facilita. Sim. E no mundo, isso tem sido uma tendência. Só para fechar essa discussão, Felipe, eu tenho aula, o Documom Ibérico é uma entidade, é pessoa jurídica que tem autonomia
de gestão financeira, entende que as pessoas são remuneradas. Nos Estados Unidos, os documomos também funcionam assim. Então, assim, eu acho que essa coisa do voluntariado, entende? Sim, é que desestrutura essas vontades. Porque não dá para os dias de hoje ninguém ficar fazendo, sabe? Não é? Tudo, o papel é caro, mas o trabalho do pesquisador deve ser valorizado. O trabalho do profissional, do arquivista, do bibliotecário, do arquiteto, ser uma equipe que receba. Porque se a pessoa ficar trabalhando de boa vontade, quando puder e quando tiver um tempinho, a coisa nunca vai adiante. Então, a gente tem que se profissionalizar, né, seguir o modelo que está acontecendo pelo mundo, em termos de gestão, entrar no século XXI, porque de boas ideias, né, Felipe? O mundo está cheio. Agora, como viabilizar para poder dar certo? Não é verdade? São coisas que a gente tem que discutir, pensar, se unir. E, ó, Felipe, muitíssimo obrigada. Tá? A gente aqui, o Documom Brasil está aberto, e, paralelamente, o ICOMOS Doc, tá certo? E toda a nossa rede aqui, com certeza que é o mesmo que nosso público aqui deseja contribuir, fazer parte dessa construção. Tá, joia, Felipe? Muito obrigado a vocês pelo convite. Tenha um bom evento. Eu adoraria continuar acompanhando, mas né, depois eu tenho gravado, eu te compromisso mando agora. o link. Eu vou acompanhar com muito interesse. Obrigado pelas intervenções, pela participação. Adriana, muito Mônica, obrigada. Grace. Tá, joia. Tchau, tchau.